Olá, segundo ano, estamos aqui para mais uma aula de literatura, perdão, vamos lá, tá? Aula 7. Aula 7, quarto bimestre, o pré-modernismo, parte 2. Aula passada nós iniciamos, né, como já começamos a falar do pré-modernismo. O que é esse pré-modernismo? Que período é esse? Eu lembro que a minha professora já me falou que não é uma escola literária, é uma transição, né? Por quê? Período que antecede as grandes mudanças da Semana de Arte Moderna. Então, período anterior ao modernismo, que é a matéria de vocês ano que vem, no terceiro ano. Esse período aí, pré-modernista, é de 1902 a 1922, que é quando justamente começa a Semana de Arte Moderna. Aqui eu trouxe um apanhado dos principais escritores, né, desse período aí, dessa transição. Graça Aranha, regionalista, né, o regionalismo, fala da imigração alemã, obra inauguradora do pré-modernismo, Canaã, é a obra que vai inaugurar o pré-modernismo. O Lima Barreto, né, com estilo despojado, coloquial, um tema de crítica social, principal obra, o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Augusto dos Anjos, que é o nosso poeta dessa época, ele carrega características simbolistas ainda e parnasianas, usa um vocabulário científico e egocêntrico. Monteiro Lobato, precursor da literatura infantil, mas ele não escreveu só literatura infantil não, tá? Linguagem simples, realidade versus fantasia. Aqui foi colocado o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é o mais conhecido, né? Euclides da Cunha, também um regionalista. Ele fala do Nordeste, a temática de retrato fiel da realidade, uma temática com retrato fiel da realidade, né? Principal obra, Os Sertões. Simões Lopes Neto, não é muito conhecido, mas ele trata do regionalismo do Rio Grande do Sul. Narrador personagem, primeira pessoa, tá? O vaqueiro Blau Nunes, linguagem de trama. Por que eu trouxe esse quadro? Porque, como eu falei, não é uma escola literária, é um período de transição. E o que acontece? Por que numa escola literária? Porque todos não estão seguindo a mesma linha. Cada um vai tratar de questões das suas regiões. Vão falar de regiões diferentes, tá? Então, é um período de transição. Transição literária, não uma escola literária. Pré-modernismo, data de novo, 1902, inicia-se. E 1922 vai ser quando vai começar a Semana de Arte Moderna, aí sim a escola literária ou modernismo, tá? Início, Canaã, de Graça Aranha, e Os Sertões, de Euclides da Cunha. Término, Semana de Arte Moderna. Em 1922 começa o modernismo. Época marcada por um hibridismo artístico, então tudo muito misturado, né? O pré-modernismo, autores em busca de um país. Então, eles buscam essa realidade de um país. Eles já estão começando a buscar isso, assim como o modernismo. Só que o que vai acontecer? Foco literário se fragmenta. Então, para acontecer uma escola literária, tem que estar todo mundo junto com o mesmo foco, o mesmo pensamento. No pré-modernismo, não é considerado uma escola literária por isso, porque o foco literário deles vai se fragmentar. Ou seja, os autores vão escrever sobre diferentes regiões e vão buscar diferentes públicos, né? Públicos diferentes. Então, por isso não é uma escola, é um período de transição. Então, o foco literário vai ser fragmentado e os autores vão escrever sobre diferentes regiões e para públicos diferentes, tá? Então, são diferentes focos e interesses. Então, há essa fragmentação literária. Não constitui uma escola literária, mas um movimento de transição. Então, eu posso dizer que o pré-modernismo é uma escola literária? Negativo. É um período de transição, já que o foco literário foi fragmentado e os autores, eles escrevem sobre diferentes regiões e públicos diferentes, tá? Realismo.
naturalismo, parnasianismo, simbolismo. Aí eu cheguei ao pré-modernismo. Nós já falamos de todos esses movimentos. Agora nós chegamos aqui. Ano que vem, vocês vão estar aqui no modernismo, tá ok? O projeto literário do modernismo. Projeto literário sem estética bem definida, desejo de revelar o verdadeiro Brasil ao brasileiro, crítica à realidade social e econômica, olhar voltado para as classes menos privilegiadas, público busca narrativas voltadas para acontecimentos históricos e atuais, como os sertões, nós vamos falar na próxima aula do Euclides da Cunha, linguagem direta, objetiva, próxima ao texto jornalístico. Inovações tecnológicas, como a fotografia, o telégrafo, vão contribuir para a circulação rápida dos textos. Então, tudo está mudando, está mais avançado, né? Um período de transição. Então, eu volto a falar, não é uma escola literária, é um período de transição. Os autores desse movimento ainda estavam presos às escolas literárias acadêmicas, ou seja, lá o realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. Substituição de temas sentimentais e mitológicos. Substituição da linguagem erudita, agora uma linguagem mais formal, mais coloquial. Temas considerados impróprios. Então, tudo mudando, né? Uma mudança bem drástica, uma transição mesmo. Pré-modernistas. Graça Aranha, nós vamos falar dele hoje. Euclides da Cunha, semana que vem. Lima Barreto, semana que vem, e o Monteiro Lobato, nós vamos falar hoje, Monteiro Lobato, Graça Aranha e Augusto dos Anjos. Semana que vem falaremos do Euclides e o Lima Barreto. A preocupação central era assuntos do dia a dia dos brasileiros, mostrar a realidade. Obras de caráter social, Augusto dos Anjos foi uma exceção, porque ele foi para o lado da poesia, tá? Foge ao interesse social. Literatura, um traço conservador, um traço renovador. Ruptura com o passado, denúncia da realidade brasileira, regionalismo, afinal de contas, cada um vai partir para uma região, vai partir para um foco diferente. Tipos humanos marginalizados, fatos políticos, econômicos e sociais vão ser abordados, tá? Poesia. A poesia, quem vai mandar na poesia nessa fase aí de transição é Augusto dos Anjos, tá? Poucas novidades. Prevalecia a poesia parnasiana, então ele vai estar ligado ainda a essa poesia. Augusto dos Anjos uma exceção, porque ele que fazia essa parte da poesia. Aqui eu coloquei um texto dele aqui, ó. Meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas e longínquas datas, onde um nume de amor em serenatas, canta aleluia virginal das crenças, vandalismo. Então, ele que vai ser o poeta da parte poética, tá? A parte poética é dele. Prosa. Obras críticas e questionadoras, realidades do país, ambiente rural e regional, ambiente urbano e social, ambiente indefinido. Já como eu já disse, o foco literário foi fragmentado e cada autor partiu para um lado diferente, tá? Buscaram públicos diferentes. Monteiro Lobato, como eu falei, nós vamos falar do Monteiro, do Graça Aranha, tá? Também. Vamos lá, Monteiro Lobato, o moderno ou antimodernista? Nasceu em Taubaté, 18 de abril de 1882. Morreu em São Paulo, 4 de julho de 1948. Bacharel em Direito, extraordinário contador de histórias regionais. Tá? Por que essa pergunta aqui? Porque vai surgir um fato onde ele vai estar envolvido, vocês vão estar vendo isso ano que vem. Hoje o pessoal acha que ele é contra o modernismo, mas ele não é. Ele só apenas tinha medo das influências europeias atrapalharem a nossa busca por uma realidade brasileira, né? Uma literatura brasileira. Preso a modelos realistas, um dos primeiros autores da literatura infantil, tá? Mas ele não fica só na literatura infantil, deixo bem claro para vocês. Linguagem simplificada, urupês e cidades mortas, tá? Outras obras a não ser o Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Ó, pobre Jeca Tatu, como és bonito no romance e feio na realidade. Urupês, uma fala do Urupês, tá? E aqui, há de subir, há de subir, há de chegar a 60 mil réis em julho. Café, café, só café. Cidades mortas. Então, ele não faz só uma literatura infantil, ele também faz outro tipo de literatura. Pré-modernismo, poesia. Então, vamos à poesia. Quem é o líder aí na poesia, no pré-modernismo? Augusto dos Anjos, 1884 a 1914. Embora formado em Direito, foi professor de literatura a vida toda. Poeta que explorou as temáticas da podridão, da decomposição e dos terrores noturnos. Então, a poesia dele é muito voltada para esse lado, bem mais pesada, científica, uma linguagem mais científica, tá? Publicou uma única obra, Eu. Augusto dos Anjos, o átomo e o cosmos. Nasceu na Paraíba em 1884, morreu em Minas em 1914 por uma pneumonia. Formou-se em Direito, pessimista, poeta simbolista. Então, como eu falei, é um foco literário fragmentado. Cada um seguiu o seu interesse, o interesse do seu público. Cada um seguiu uma linha. Por isso que eu não falo que o pré-modernismo é uma escola literária. Eu, única obra dele, Vandalismo, né? Experiência única na literatura universal. Termos considerados antipoéticos e inquietantes. Augusto dos Anjos, aqui, ó, foi um poeta brasileiro pré-modernista que viveu aqui a data. Sua obra Eu e Outras Poesias foi publicada 2 anos antes de sua morte. Suas poesias trazem marcantes sentimentos de pessimismo e desânimo, além de inclinação para a morte, tá? Com relação à estrutura, pode-se dizer que suas poesias apresentam rigor na forma e rico conteúdo metafórico, tá? Então, são poesias. Morreu ainda jovem, devido a uma enfermidade pulmonar, deixando para trás suas carreiras de promotor público. Formou-se em Direito e de professor, além da sua única e marcante obra, Eu, né? Então, o nosso poeta. Então, na poesia, no pré-modernismo, nós temos esse grande representante, Augusto dos Anjos. E o Graça Aranha? Esse romance aqui, né, que foi o que inaugurou o pré-modernismo, romance de tese, o Canaã, ou romance ensaio, centrado no debate ideológico entre 2 imigrantes alemães, Mikau e Lentz, recém-chegados ao Espírito Santo. Há uma discussão sobre o futuro da sociedade brasileira, discussão esta centrada nas ideias de clima e de raça. A linguagem da obra tem certos acentos impressionantes. Então, essa é a obra inicial aqui, inaugural do pré-modernismo. Graça Aranha e o debate racial. Nasceu no Maranhão, em 1868, morreu em 26 de janeiro de 1931. Canaã, uma imigração alemã para o Brasil. Conflito, dinheiro mais importante do que o amor. Aqui um trechozinho, né? Ó. É o contraste entre o racismo e o universalismo, entre a lei da força e a lei do amor, que polariza ideologicamente, em Canaã, as atitudes do imigrante europeu diante de sua nova morada. Então, é um texto bem marcante, né? Uma leitura bem marcante. Outros autores do pré-modernismo, né? Mas aí aqui eu trouxe o que nós estamos falando agora no momento, que é o Graça Aranha, com Canaã, sua principal obra, e Augusto dos Anjos, que combina elementos parnasianos, simbolistas e expressionistas. Preocupação formal, musicalidade, afinal de contas ele é um poeta, né? Ele trata da poesia, exagero e deformação expressivos. Sua poesia é forte, chocante, agressiva e comunicamos a angústia da falta de sentido à vida na decomposição e o aniquilamento da carne. Eu foi uma de suas obras, mais tarde passou a chamar-se Eu e Outras Poesias, tá? Então, a única obra dele e foi o nosso representante na poesia, Augusto dos Anjos, no pré-modernismo.
Então, falamos de pré-modernismo. Já falei com vocês que não é uma escola literária, é um período de transição. Por quê? Porque houve uma fragmentação no foco literário. Cada um desses autores, esses principais, que hoje eu trouxe 3, e semana que vem trarei os outros 3 para estar fechando, eles, cada um seguiu para uma região, para uma diferente região do Brasil, e escolheram públicos diferentes. Os seus interesses foram foram diferenciados, né, para públicos diferenciados, tá? Então, houve essa fragmentação literária, no foco literário. Então, não é uma escola literária, é um período de transição, tá? Então, pedi que vocês façam uma análise da obra Urupês, de Monteiro Lobato, e Canaã, de Graça Aranha, mínimo de 5 linhas cada. Explique por que o pré-modernismo é um período de transição e não uma escola literária. Então, quero que vocês me expliquem isso. 3. Livro didático, volume 2, parte 1, capítulo 7, das páginas 92 a 106, revisando o conteúdo. Então, vamos estar utilizando o livro aí e revisando esse conteúdo, tá bom? Todo esse conteúdo eu vou colocar em PDF, vou disponibilizar lá para vocês na plataforma lá de vocês. Qualquer dúvida, eu vou estar no Telegram de 9 às 10, retirando dúvidas, tá? Caso alguém queira as páginas do livro, eu não possuo o livro, eu quero as páginas, me falem lá, me chama lá no Telegram que eu fotografo e mando, tá bom? Depois eu vou estar colocando o gabarito lá para vocês que vocês façam as correções. E qualquer dúvida sobre pré-modernismo, professora, eu não estou entendendo, pode me chamar lá no Telegram. De 9 às 10 eu vou estar lá disponível para vocês, tá? E registrando presença. Eu estou sentindo falta de vocês quanto à presença, ok, pessoal? Um feliz final de semana para vocês. Fiquem com Deus e até sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem eu vou trazer os outros 3 autores do pré-modernismo que está faltando, tá? O Euclides, eu vou falar muito dele, Lima Barreto, e o outro autor que não é muito conhecido, mas eu vou falar dele para vocês, tá bom? Então, até semana que vem, até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus, tá? E um bom final de semana para vocês.